dia a todos. Mais uma Beyond Profit. Hoje muito recheada de audiência, mas também com pessoas super interessantes que vamos conhecer em mais detalhe. Hoje o tema é o mar. O mar com todas as incertezas. O mar que nós gostamos imenso. O verão e a praia que nós gostamos. Mas também as ondas que são perigosas. O infinito que é infinito, que não sabemos quando é que chega. Tudo questões que o Francisco e a Isabel vão debater, com o debate do Martim, e nós vamos ver se temos algum paralelo connosco, com o nosso dia-a-dia ou com as nossas ambições, que ainda não chegámos lá. Até já, boa conversa. Obrigado, Inês. Bom dia a todos. É um gosto dar-vos as boas-vindas a mais uma sessão Beyond Profit. Eu vou só relembrar as regras do jogo, como habitualmente. Nós vamos terminar esta conversa às 2 horas, portanto, por respeito à hora do almoço daqueles que estão em pausa. Como de costume, no fim, vamos sempre ter um momento em que podem fazer perguntas aos dois oradores que aqui temos, portanto, basta que ponham uma mão no ar e o microfone vem ter convosco e, por favor, digam para quem é a pergunta. Sem mais demoras, vamos começar a nossa conversa. Nós temos aqui duas pessoas que partilham provavelmente muitos gostos e afinidades, mas ambas foram alunas do Instituto Superior Técnico. Eu acho que isso é um bonito Não, no mesmo detalhe. curso. Mesmo curso, Mas, exatamente. mas o Francisco desistiu. Exatamente. Calma, eu não diria desistir. Não, Troquei. mudou. Dentro da Exatamente. mesma instituição. Mas é uma bela lembrança de como não são os diplomas que definem as pessoas, são de facto as pessoas que fazem o seu caminho, e hoje temos aqui dois caminhos muito assinalados. Eu vou começar com a Isabel. A Isabel está no Santander há mais de 20 anos e no seu percurso teve a tarefa de liderar o processo de transição digital. E este é um hot topic hoje em dia, toda a gente está na corrida à inteligência artificial, à digitalização. E há dias, a prepararmos esta sessão, a Isabel disse uma coisa que eu achei muito interessante, disse-me que o que um banco vende é confiança. E a confiança é talvez das emoções mais profundamente humanas, mais insubstituivelmente humanas. E, portanto, eu pergunto-lhe como é que se navegam estas águas de fazer uma corrida à digitalização sem perder a face humana e essencial, num tempo em que, se calhar, os clientes interagem mais com ecrãs do que vão ao balcão e já não há, se calhar, a mesma relação de antigamente com um gestor e tudo mais. Bem, então, antes de mais, obrigada à Inês e ao Miguel por me terem convidado. Espero estar à altura nas minhas respostas. Acho que é super quase emocionante para mim estar a ver aqui todas as caras conhecidas e espero conseguir responder em linha com as vossas expectativas. Bem, em relação a essa questão, o que um banco vende, o que é trust, confiança, é a confiança de que vamos ser capazes de guardar o dinheiro dos nossos clientes, confiança que lhes fazemos as recomendações em linha com aquilo que são as necessidades deles e não em linha com os interesses individuais de cada organização. E, portanto, quando isso é feito de forma digital, é como diz, parece poder haver o risco de começar a desmoronar, a diminuir. Eu acho que a minha visão sobre a tecnologia é que a tecnologia é um meio de tornar a vida das pessoas mais simples. Não é um meio de eliminar as relações. E aquilo que nós temos, a nossa abordagem tem sido sempre numa lógica de o que é que eu posso fazer para servir os meus clientes em linha com aquilo que eles precisam. E se servir os meus clientes em linha com aquilo que eles precisam, se for dar-lhes o serviço digital, ótimo. Mas se for atendê-los num balcão, ótimo também. Eu acho que essa é provavelmente algo que nós, em primeiro lugar, que nos distingue a nós, incumbentes, vis-à-vis os typical digital attackers, e que eu estou convencida que vai ser o nosso grande diferenciador e que nos vai permitir sobreviver in the long run. E depois, apesar de termos feito esta transformação numa lógica de tornar, de simplificar, de ter mais simples, não é facilitismo, é simplificação, nós continuamos sempre a achar fundamental o tema o jargão técnico é engagement emocional. E, portanto, conseguir quer convidar os clientes para ir visitar os nossos workcafés. Estamos a alterar os balcões em transformá-los em espaços mais aprazíveis, mais agradáveis. Quer ligar-lhes, quer mandar-lhes uma mensagem. E quando questionamos os clientes sobre o que é que eles pensam de nós,
a maior parte das vezes, as respostas que nos dão são temas emocionais. Eu gosto do meu gestor. Aquele meu balcão atendeu-me quando eu tive um problema. Quando tive um sinistro, atenderam-me. E, portanto, acho que temos apostado e vamos continuar a apostar, e é isso que eu passo sempre às equipas, na dimensão humana que nos distingue. Então, de certa forma, até se pode ver quase que a tecnologia como um recurso para ser mais É um humanos enabler. ainda. A tecnologia é um enabler que nos tem como obrigação, não quer dizer que aconteça sempre, infelizmente, tirar a carga burocrática operacional para libertar as pessoas para aquilo que é o seu papel, que é servir Claro. os clientes. Claro, os work cafés são exemplos fascinantes, na verdade. Eu Sim, fui- e temos um plano ambicioso de continuar a aumentar, porque de facto reconhecemos que esse é o fator distintivo Claro. e que as pessoas gostam de ir lá. É quase um lugar de convívio, na verdade. É um lugar de para convívio, trabalhar. é um lugar em que queremos ter eventos culturais lá, queremos permitir que clientes e não clientes usem o espaço. Nós temos uma taxa de ocupação, que passa a publicidade, de mais de 100% no balcão do Ouro Café das Pois, Amoreiras. eu sei, porque era um tipo blockbuster, portanto acho que muita gente que lá vai tem uma relação emocional até com o lugar. Eu Quem, tenho. quem é que nunca ficou de ver uma cassete ao blockbuster, não é? Portanto, enfim, mas pegando aqui na resposta e nos desafios que a Isabel falava, eu gostava de fazer esta pergunta ao Francisco, que é velejador, marinheiro, homem do mar, navegador, tem vários recordes do mundo e concluiu recentemente uma circunnavegação com a família de mais de 2 anos no mar. E nesta corrida à digitalização, como é óbvio, a tecnologia também é um fator importante para quem anda no mar, para quem navega, portanto, seja através do impacto zero, seja através dos próprios instrumentos de navegação. E eu perguntava ao Francisco se, apesar de tudo isto, continua a ser fundamental a relação da pessoa com o mar, o conhecimento dos nós, o conhecimento da navegação. Portanto, em caso de blackout, o Francisco tem que conseguir desenvencilhar-se, não é? Sem dúvida. Bom, boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui a falar para esta audiência. Eu pegava também na confiança, que acabou de falar. Portanto, no meio do mar, sem confiança, eu começo a tremer e a fazer estupidezes. Eu basei muito em tecnologia. Hoje em dia, então, é muito mais fácil dar uma volta ao mundo do que há 10 anos atrás, porque eu vejo o que é que vai acontecer na meteorologia daqui a uma semana com um grau de confiança baixo, daqui a 3 dias um bocadinho melhor e amanhã e daqui a umas horas é quase certo. E consigo-me adaptar. Isso funciona muito bem. Quando esta tecnologia falha... Porque aí falha sim, também, de vez em quando, não é? que falha, por exemplo, a internet, o conhecido Starlink, se são nuvens, está a chover muito, borrou, já não funciona. E então convém planear à distância, não é? E conseguir fazer a nossa rota e depois aí entra o conhecimento prévio, que é as baixas pressões rodam assim no hemisfério norte, no hemisfério sul rodam assim, portanto se o vento está daqui e está a subir, nós vamos ter que ir mais para sul, mais para oeste, portanto temos esta noção e a nível de navegação conseguimos adaptar e preservar o nosso barco. Outra coisa também, porque eu associei a tecnologia à navegação e à meteorologia e tal, mas todo o barco tem tecnologia, desde o piloto automático, o watermaker para produzir a nossa água, nós bebemos água do mar, com pressão, por osmose inversa, transforma essa água em água potável, que não tem quase nada, água destilada, e nós bebemos essa água. Como é que eu me defendi para isso? E gosto muito de fazer isto antes de cada desafio. Gosto, salvo seja, tem que ser, é um meio para um fim. Então tive, e com a Margarida também, a minha mulher, tivemos, eu um bocadinho, bastante mais, mas também é bom envolver, tive num estaleiro durante 8 meses, desde outubro, setembro até ao verão, 2022, até depois partir em 2023, a desmontar o barco, coisa que eu nunca tinha feito. Portanto, foi um bocadinho a medo e tal, tirar um mastro para chegar a um barco grande, velho, e tirar o mastro e deitar aquilo e de repente ir pintar e ver como é que se pinta, e os brandais e trocar e ver onde é que os brandais se partem e perceber, tirar os motores, desmontar peças, é muito giro na teoria, mas fazer é diferente, montar um watermaker. Isto tudo faz que, quando essa tecnologia que eu acabei por instalar e aprendi muito, assoei muito, mas aprendi muito, quando ela falha, eu estou lá e sei resolvê-la. Nós em 2 anos e meio nunca recorremos a um técnico para ir ao nosso barco, isso é raríssimo. Claro que sofri eu com isso, não é? Mas por outro lado, em atóis desertos onde não há nada, dá-me uma confiança extra, bora lá família, que isto não vai correr mal, porque
porque eu já resolvi, eu já vi isto tudo estragado, eu já desmontei isto e já o arranjei. Portanto, em termos de... É preciso ter confiança e ter esse estudo prévio, ter essas noções. Mas mesmo, ou seja, o Francisco desmontou o barco, não é? Voltou a montá-lo, portanto há um conhecimento e uma assimilação da tecnologia que lá está, mas eu falo ainda de um conhecimento quase analógico, não é? Ou seja, quando se começa a aprender a ir para o Sim. mar e tudo, isso continua a ser o essencial, não é? Eu acho que sim. Não, pronto, não desvalorizando quem se aventura agora, que está muito na moda, diria, não é na moda, mas há muita tendência de... Nós encontramos muitas pessoas no meio pelo mundo que não percebiam nada dela. Diziam isso com orgulho. Não percebeu nada disto, mas vi uns filmes e vamos. Tudo bem, enquanto que há internet, enquanto que a tecnologia não falha, está ótimo, porque eles depois aquilo há grupos de WhatsApp. Vamos para Tonga, vamos para Fiji, vamos para a Nova Zelândia. Quem é que vai? Vamos sair amanhã? Está bom, portanto gera-se ali um conhecimento geral e vão todos em comboio e isso ajuda muito. Mas quando falha, sim, isso aí, eu acho que isso é uma mais-valia, porque tive essa sorte, fui levado para um barco na barriga da minha mãe e fui crescendo com isto, não é? Fui errando muito, fui-me virando ao contrário, fui partindo coisas, fui arranjando. E, portanto, eu, por exemplo, não enjoo, isso não sei se tem a ver com esses anos todos ou não, mas estou muito, muito à vontade num barco e com discernimento, tenho muito discernimento para decidir e para perceber. Se calhar nesta audiência, estarem no meio do mar é um pesadelo numa tempestade, para mim em terra é muito pior. Porque eu não consigo mexer, está ali a minha casa, não é? Eu não a consigo tirar dali. No mar eu adapto-me, tempestade vem por ali, então agora vamos fazer isto e vamos dar a volta. É engraçado, o Francisco, apesar da sua idade jovem, de certeza que já viu o mundo da navegação e do mar mudar bastante, e a Isabel também, não é? Não só no setor, mas no mundo em geral. Nós assistimos hoje em dia a uma chamada pós-realidade, não é? Se nos mostrassem há 10 anos as coisas que seriam ditas hoje, o discurso público, tweets do Presidente dos Estados Unidos, não é? Nós acharíamos mentira. E, portanto, eu pergunto-lhe, num mundo tão bizarramente em mudança, em que quase não se pode dar nada por adquirido, o que é que para si não pode mesmo mudar? Para mim, aquilo que eu acho que nunca pode mudar é, não sei se a palavra certa é a honestidade, a verdade com que lidamos com os temas, a coragem, se calhar. Ah, É como diz, há coisas que hoje assistimos, dá a sensação que estamos em ficção científica e algumas dos sim. temas nós vimos já na Guerra das Estrelas e outras em filmes Sim. que achávamos ridículos e que agora é quase, é a realidade, ou parece ser a realidade. Mas no mundo de pós-verdade, aquilo que eu gostava que não mudasse é a coragem com que nós enfrentamos as coisas. Ou seja, e a coragem passa por lidar com a verdade. Ou seja, eu gostava que quando temos um problema, e isto nas organizações é super comum, nós temos que lidar com problemas, é termos a coragem de olhar de frente e atuar sobre aquilo que está a acontecer. E isso é algo que eu gostava que nunca mudasse. E quando as pessoas viessem ter comigo, não tivessem qualquer problema em trazerem as más notícias. Porque se eu não sou capaz de lidar com elas, então eu não estou no lugar certo. E, portanto, é aquilo que eu gostava de todo que não E a mudasse. Isabel imprime esse compromisso com a verdade. Nós vemos de facto os exemplos trágicos de pessoas mal aconselhadas, não é? Que querem ouvir só yes man à sua volta. Portanto, Isabel evita isso. Eu evito isso. Evito e peço às pessoas que tenham a coragem de me dizer a verdade. Mesmo que a verdade às vezes não seja aquilo que eu quero ouvir. Claro. E gostava imenso o que eu espero das pessoas é que elas tomem o ownership sobre as coisas e que lidem com elas. E não acha que pode ser, às vezes, é um instinto de autopreservação, ninguém quer ser o mensageiro de más notícias, não é? Sim. Eu não quero dar más notícias à Isabel, não quero que a Isabel deixe de gostar de mim por... não é? Eu acho que muita gente fará isso para se proteger. Martim, eu também muitas vezes tenho essa tentação. Não é fácil. Claro. Mas eu tenho a convicção que sou capaz de lidar
com os portadores de más notícias e não confundir a mensagem com o mensageiro. Claro, E, claro, portanto, sim, é isso que eu espero e que eu peço a todas as pessoas que claro estão que aqui sim. presentes E, que me digam as coisas, claro, e no caso do como elas são. Francisco, sim, no caso do Francisco, eu só consigo imaginar a quantidade de vezes que aborda com a sua família, de repente tem que dar uma má notícia, ou pelo menos uma notícia inesperada, ou uma alteração ao plano, e pergunto-lhe, numa circunstância tão delicada, que é ter a família a bordo a dar uma volta ao mundo, às vezes semanas sem ver terra, como é que se consegue eh, receber uma mudança de planos, positiva ou inesperada ou até negativa, sem que isso afete a moral do grupo? Porque o Francisco precisa de toda a gente na melhor das suas capacidades, não é? Sim, é engraçado que nós vamos nos cruzando sempre com muitos barcos. E convém salientar isso, principalmente famílias. São os chamados kids boats. Há uns grupos sobre isso. E é muito engraçado quando nós vamos fazer a nossa vida social, não é? Nós não estamos enfiados numa carcaça os 2 anos e vamos saltando para os outros barcos e há sempre essa, é o olá, tudo bem? E a pergunta a seguir é sempre essa. Então, como é que está o plano? Porquê? Porque todos já vivem neste estilo em que o plano não é muito certo. Está sempre a mudar. Mesmo o macro, que é nós saímos daqui, se calhar numa ideia de vamos dar uma volta ao mundo, era agir, temos algum tempo, temos este tempo assim mais definido, se calhar vamos pelo canal do Suez, se calhar isto vai correr mal e vamos acabar já nas Caraíbas, se calhar o barco vai ao fundo, se calhar há tanta variável, tanta, que nós entramos num mindset em que isso passa a ser o novo normal, não há regra. Portanto, isso acho que entranha-se e ficamos todos no ok, vamos ver, amanhã há um plano novo e no dia a seguir há outro. Os miúdos são seres bastante pequenos, não é? Por um lado adaptam-se facilmente ao que os pais seguem, nós ainda somos os heróis deles, nós escolhemos aquela idade mesmo bem Perfeita. escolhidinha, não é? Era a Vera deixar as fraldas, para não haver fraldas a bordo, numa volta ao mundo, e conseguir falar, isto é uma pequena parte, mas é uma curiosidade, e a Vera conseguir falar e dizer dói-me aqui, dói-me ali, é uma comichão, que isso era importante para quem está sozinho no meio do mar. Portanto, arrancámos e depois pensámos, eles novinhos, adoram estar connosco, querem tempo de qualidade, e vamos embora. Eles, como é que se geria essas mudanças de planos? Principalmente se já tivesse havido assim um build-up, uma construção daquele sítio que nós vamos e de repente já não vamos, agora volto e arranjar o novo que vai ter outra coisa nova, uma recompensa. Mas entre mim e a Margarida, que éramos ali os atores principais no mood, para manter o mood do barco, nós já sabíamos que a coisa ia mudar, mas partilhando. Portanto, é muito tentador o comandante ou o capitão, o nome que quiserem chamar, dizer, olha, não dá, o vento mudou, vamos para ali porque me apetece. Não, abrir as cartas todas e espalhar. Isto fez muita diferença. Eu no início não funcionei tanto assim e comecei a perceber que não estava a ir no rumo certo e comecei a abrir-me para tirar culpas de mim no momento de mudar. Uhum. Comecei a abrir o jogo todo logo antes, fazer questão, Margarida, isto é o que está em cima, tal, isto é arriscado aqui, isto pode acontecer ali, isto era muito bom. E quando chegamos à hora, o trabalho de equipa funciona muito bem e há ali uma cumplicidade. Claro. E tal como a Isabel disse, tem que ter um compromisso com a verdade absoluto, não é? Não há paninhos Não dá para quentes. meter tangas, desculpa. Exatamente. Até giro. Exatamente. E nesta necessidade de rever planos e de agir no momento, eu gostava de perguntar à Isabel, porque ao contrário do Zinga, o catamarã do Francisco, que levava 4 pessoas, o Santander leva milhares, não é? Portanto, seria quase que um paquete, um transatlântico. E eu pergunto, por um lado isso é muito bom, não é? Transmite a tal confiança, transmite uma ideia de segurança, os planos são sólidos. Por outro lado, estão a ser atacados e mordidos por pequeninos barcos piratas, não é? Que andam à vossa volta, fintechs e neobancos e eu sei lá. E eu pergunto se essas mordidelas, vocês são grandes demais e, portanto, navegam tranquilamente, ou se até dá para aprender com elas e o Santander consegue ser um gigante ágil. Sim, há mal de nós se nós tivermos a arrogância de achar que eles não fazem coisas melhores que nós ou que não nos dão mordidelas. Outra coisa que eu peço às pessoas é, para além da coragem, é a humildade, que também faz falta. Portanto, é óbvio que em primeiro lugar, eu passo a vida a observar o que é que fazem e muitas vezes acho que fazem super melhor que nós. E, portanto, acho que é muito, muito importante nós termos a humildade de aprender. E sim, fazem moça e ter o pior erro que podemos cometer é o da complacência. De acharmos que, pronto, como somos grandes e bastante rentáveis, o assunto está resolvido.
de todo em todo. O que nós temos que fazer é perceber quais são os nossos méritos, e nós temos imensos méritos, e ter a humildade de aprender e, se possível, porque não imitar. E, Claro. e tentar fazer melhor. Nós temos coisas em que somos, de longe, mais completos, de longe, melhores, e temos que aprender com quem, em algumas coisas, tem uma agilidade e um foco, se calhar, naquilo que nós vulgarmente chamamos de experiência de cliente, que eu acho que nós, em algumas coisas, ainda temos espaço para melhorar. E será que isso obriga a Isabel, no seu modelo de gestão, no fundo, gerir dois mundos diferentes? Um, o mundo real do Santander, gigante, macro e tudo mais, e ao mesmo tempo o outro que é projetar o Santander nesse nível ágil e Sim, quase como se o Santander estivesse no seu primeiro dia, fosse uma pequena startup. A Presidente usa a expressão, e que agora todos nós queremos ser um banco digital com balcões. E quando esta afirmação é muito, nós queremos ter a agilidade e a destreza de um banco digital, mas ao mesmo tempo reconhecendo que somos um bicho diferente e aí passa um bocadinho a arrogância, se calhar melhor, mais completo. Claro. E, portanto, eu procuro sempre tentar incutir nas equipas aquilo que acabou de dizer, ou seja, saber que somos um transatlântico, não ignorar isso, mas ter o sentido de urgência, o foco naquilo que passa aos clientes, o sentido de serviço ou de servir o cliente, como alguns dos nossos neobanks fazem. Claro, e no fundo evitar precisamente a razão pela qual o Titanic foi ao fundo, não é? Que é achar que somos grandes A complacência. Exatamente. Sem falar de naufrágios, o Francisco nunca naufragou, ou já? Acho que não. Não, Não, em barcos grandes não. ainda não. Em Esperemos barcos que isso grandes, não- nota. Quando começaram esta aventura, portanto, esta ideia de fazer uma volta ao mundo, de certeza que tinham planos específicos, não é? Queremos ir mais ou menos por aqui, havemos de demorar X tempo ali. E eu pergunto-lhe como é que se faz um plano que tem que ser ao mesmo tempo detalhado em termos logísticos, em termos de supplies, portanto, tudo aquilo de que vão precisar tem que estar acautelado, a viagem que vão fazer, e ao mesmo tempo deixar espaço para tudo aquilo que não consegue controlar. Para dar uma ideia, sabiam quando é que começavam, mas não sabiam quando é que regressavam, não é? Tinham mais ou menos uma janela temporal e, portanto, como é que é este mindset de fazer planos que têm que ser muito detalhados e ao mesmo tempo que a pessoa só consegue controlar até certo ponto? O não controlar, acho que é a magia da coisa, pelo menos para mim, cada um na sua, mas isso é o que me faz vibrar e é o que me faz avançar nestes desafios, porque é a descoberta, é a novidade e é essa vivência. E em família, então, é a cereja no topo do bolo. Nós arrancamos, sabemos que nós não podemos dar uma volta ao mundo como nós queremos. Eu gostava de visitar este país, aquele, não é assim que funciona. Temos um vento, um padrão, e temos X meses em que podemos atravessar o Oceano Índico, X meses. Portanto, isto funciona assim. Portanto, nesse aspecto, mesmo que a meteorologia mude, há uma regra que nós temos que nos ir informar, eu não sabia, antes de querer fazer esta volta, e portanto, adaptarmos aos padrões e às tendências e como é que a coisa funciona. Isso é o macro, e esse tínhamos. Portanto, vamos para o oeste e temos estes meses e tal. Mas depois sim, começam a surgir as tais mudanças constantes, que é, este sítio é tão giro, vamos ficar aqui. Houve uma guerra aí entre a minha e a Margarida, porque eu queria estar 3 dias em cada sítio e está feito. Bora, vamos andar e vamos descobrir mais. Ela não, queria assentar. Não quer ficar aqui 10 dias, e hoje maluca, faz as contas, e não sei o quê, assim não vai dar e tal. E depois lá encontramos um equilíbrio, quando se gostava mesmo muito, ficávamos mais, e depois com isso abdicávamos de outros, até temos que nos adaptar e funciona assim. Eu não sei por onde é que posso ir mais. Mas por responder. exemplo, digamos que há formas de estar no mar mais recreativas, Sim. formas mais competitivas, formas mais comerciais, não é? Por exemplo, se calhar não a volta ao mundo, mas quando o Francisco vai sozinho num kitesurf daqui para a Madeira, tem que haver um objetivo, não é? A viagem não pode demorar 10 dias, portanto tem que ser um bocadinho mais fuço, se calhar. Sim, sem dúvida. São desafios completamente diferentes. Onde é que está? Qual é para si o trade-off Entre ter a família a bordo. entre o objetivo que eu quero mesmo cumprir, mas as impossibilidades
se calhar não consigo aguentar mais não sei quantos dias sem dormir, não é? Daqui para a Madeira, quantos dias passou sem... Aqui para a Madeira foram 48 horas. Ok. Foi a pior situação extrema que eu vivi, em que entram alucinações pelo meio e as decisões então vão à vida, ficam terríveis. Do caminho ser para ali, de haver um GPS a dizer que é para ali e de eu ter conversas com a minha equipa, que me contam depois, a dizer não, é para ali, atrás daquele cacilheiro, que não existe. Portanto, temos que ter muito cuidado com esticar a nossa cabeça. E isso são aprendizagens que eu levo para estes desafios maiores. Por exemplo, fiz vários, já vão em 5 ou 6, contando com a Volta ao Mundo, em que esse foi o terceiro, se não me engano. No desafio seguinte, em que ia efetivamente sozinho, numa casca de nós, a atravessar o Atlântico, puxado por um kite, num barco desenvolvido por mim. De um lado há confiança, por outro lado sei exatamente o que é que ali está. Aí ia completamente sozinho e aprendi essas lições que tudo bem, eu tenho que esticar ao máximo durante o dia, mas eu vou ter que dormir à noite. Não há ninguém para me apanhar aqui, não há um barco de apoio como no outro caso, para me elucidar. E aí aprendi com esses erros e comecei a tomar conta de mim. Portanto, puxar ao máximo quando relaxar ao máximo e avançar, e assim conseguimos evoluir no meio das frustrações todas, que é outra conversa. Com a minha família, claro que às vezes dava-me gozo de descer ondas com um barco grande, porque eu não deixo de ser não é surfista, mas gosto de andar rápido, estou habituado a competir. E isto não é uma competição com a família, não é? Isto é para chegar longe e felizes e alegres, que é o mais difícil, manter toda a gente alinhada. E aí sim, tinha que ir mais devagar, tinha que poupar o barco, se calhar calma, vou pensar na vida, vou ler um livro, vou lidar mais com os miúdos e adapto. Não sei Claro. se era por aí que queria ir, Sim, mas sim, enfim. o Francisco foi engraçado, eu não sabia disto. Quando chegámos aqui, muita gente perguntou-lhe pelo seu pai, Exato. que também fez aqui bastantes anos de Santander, se percebi Sim, bem. no início. Exa- Santander. E parece que tem sido recorrente nestas conversas. Muitas vezes falamos da Escola de Gestão do Santander, já tivemos aqui António Horta Osório, várias vezes se fala, parece que há uma espécie de uma cantera, não é? Grandes percursos, grandes pensadores, grandes mentes. E eu pergunto à Isabel se, primeiro, existe a Escola Santander, ou seja, há de facto uma maneira diferente de pensar, de tomar decisões aqui, e se ela existe, a Isabel é neste momento o seu capitão, não é? Da Escola Santander. Capitã. Capitã, exatamente. Ainda ontem estávamos, o Miguel dizia-me, se calhar se fôssemos para outro sítio, a nossa vida era maravilhosa porque tudo era fácil. E portanto, eu acho que existe um modelo de gestão. Eu trabalhei noutros sítios antes, de que eu acho. Eu diria uma coluna vertebral, que é um modelo de algo espartano, portanto, com um foco importante em decisões fact-based, um foco importante em ser espartano, no sentido, lá por sermos altamente rentáveis, não significa que possamos gastar o dinheiro de forma duvidosa. E eu acho que algumas dessas práticas são de facto Escola Santander, e sobretudo Escola Santander Portugal. Eu trabalhei noutros. Tive a sorte de ter trabalhado noutras geografias. Existe uma matriz interessante, por exemplo, a matriz do risco, e ser uma organização com um foco muito, muito, muito importante na gestão do risco em todas as suas dimensões. E já agora, para além a banca ser confiança, é ser capaz de gerir risco. Isso é algo que é, pelo menos em todas as geografias por onde passei, é matricial, é definidor da escola, mas aqui eu diria que adiciona-se mais estas dimensões. Ser espartano, ser algo austero, não ser muito... não fazer grandes publicidades, evitar tanto a política o que é a política, ao negócio o que é o negócio, que eu acho que é de facto algo que nos distingue e que nos permite reiteradamente ter sido capaz de liderar com todas as tempestades que passaram aí pelo país, que não foram nada fáceis, e que nos permitiu de facto viver, não é passar incólumes, mas passar de uma forma muito Claro. mais... E sente que isso é uma cultura de casa, ou seja, que cada pessoa
toma a sua Acho responsabilidade, não é, para preservar essa... Acho que acho que há uma cultura Ela é verbalizada? bastante, sim, acho que há uma parte que está já integrada na maneira de ser das pessoas, mas acho que há outra componente que ela é comunicada e é falada. Isso, não, isso também tem algumas desvantagens. Se calhar o apetite de risco não tem sido, é muito limitado, que às vezes é interessante porque é preciso tomar decisões e saber tomar risco. Claro. Isso é algo que se calhar pode não estar totalmente trabalhado. Claro. E sendo que ela é verbalizada, estou curioso de saber quando o Santander contrata, seja a níveis de entrada, seja pessoas já com muita experiência, se tem que haver um onboarding para esta forma específica de pensar, ou, pelo contrário, a pessoa chega aqui, lê a sala e percebe que as coisas aqui funcionam de outra forma. Acho que acaba por ser um bocadinho aculturado. Aqui reconheço a minha ignorância, não creio que seja verbalizado na forma como estou a referir. É muito mais, acaba por. Portanto, quem se consegue adaptar é quem acaba por, de alguma maneira, aculturar-se a Claro. isto que comentei. Claro que sim. A Isabel falou na relação com o risco, que eu acho interessante e que me leva a uma pergunta que eu quero muito fazer ao Francisco, porque o departamento de risco é uma coisa que existe, não só na banca, mas no mundo em geral, mas andar no mar é basicamente viver num departamento de risco. E o que eu acho interessante é que, enquanto no mundo em terra, digamos, nós pensamos hipoteticamente e tentamos antecipar conjunturas, no mar, o Francisco sabe mesmo que vai levar com uma tempestade em cima daqui a 6 horas, não é? Portanto, como é que se vive com esse fatalismo, não é? De saber que tem que atravessar a tempestade, ou como disse há bocadinho, vai-se tentar desviar, provavelmente está sempre a receber informação das suas equipas de terra, a informá-lo taxativamente de que isto vai acontecer, e portanto, como é que é o seu departamento de risco? Eu volto a dizer, o meu meio é o mar. Portanto, quem não é do meu meio acha que é muito mais arriscado do que quem é. Aposto que aqui há pelo menos uma ou duas pessoas que costumam estar no mar e que sentem esta ligação. Portanto, eu não estou sempre na corda bamba. Eu estou confortável naquele meio. Mas sim, efetivamente muda muito e é preciso ter muita atenção e muito foco. E aí voltamos outra vez ao tema das previsões. Por exemplo, um desafio de kitesurf em que eu estou altamente exposto em cima de uma prancha, que tenho uma largada, tenho X horas como é que se diz? Em que a minha cabeça funciona e tenho que percorrer Lucidez, estas não é? milhas, eu não vou arrancar se a previsão não é altamente favorável. Depois o que é que pode acontecer é o vento baixa uns quantos nós, eu desacelero e pronto, e aí temos que contornar isso, e aí sim tenho a minha equipa em terra e no barco de apoio, equipas distintas, cada uma a dar o seu input e cada uma preparada com a sua missão clara. Isso aí é bastante importante, que é para decidir rápido, cada um tem que saber exatamente o que é que faz e ninguém vai inventar, nem canibalizar, diria assim, as tarefas dos outros. Às vezes há muita tendência para isso acontecer. No meio do mar, nesta viagem, até os miúdos, às tantas, tinham ali um sentido de missão. Por exemplo, o Adamastor, o famoso Adamastor, não é? Eu comecei a trabalhar o Adamastor na Indonésia. O mapa e tal, Francisco desenhava o mapa. Ok, já estamos aqui, já fizemos meio mundo, já viste, isto é peanuts, agora vamos fazer mais meio. Tínhamos a hipótese de ir ali pelo canal, mas está tudo em guerra, para eles perceberem. Vamos lá para baixo, mas lá para baixo há um gigante. Aquilo. Todas as noites da Indonésia até a África do Sul havia um gigante na conversa. Mas pronto, aquilo entrou, que o facto é que chegámos ao gigante e ele estava a dormir. Onde é que está o gigante? Está a dormir, porque estudámos a meteorologia, parámos, conseguimos parar, porque não é um sprint, é uma maratona. Parámos ali nos sítios, foi difícil dar a volta à África do Sul, porque há muitas tempestades, é contra, tudo funciona contra. Mesmo no verão deles é igual ao nosso inverno, em termos de vento e de mau tempo. Mas isto para dizer que, estando todos alinhados, sabendo as tarefas, sabendo o que é que acontece quando vêm ondas grandes, quais são as limitações. Ok, estamos em modo, nós dizíamos modo, não me lembro do termo ao certo, mas havia o modo de emergência, isso eu sei, que às vezes até usávamos um tablet, que aí era modo de emergência, tablet, ninguém deixa de ver bonecos, ao contrário da realidade aqui. Ninguém tira os olhos daí. E ficavam Para lá não os verem dois. o que está a acontecer lá fora. Exato, Ok. e eu e a Margarida íamos para a guerra. Isto seja no meio do mar a apanhar com onda, ou seja numa manobra, em que não queremos um miúdo a cair entre nós e o pontão. Pode ser uma simples manobra, mas que pode dar para o torto. Portanto, ter esses mecanismos de defesa para essas emergências. E na tempestade o barco amanhã, atenção, um dia ótimo.
sol, tudo a tomar umas banhocas, a mergulhar para o mar e começo logo a preparar. Meus amigos, daqui a 2 dias vai estar a chover, o barco vai estar a abanar, vai estar tudo a vomitar, vamos aproveitar bem o dia, tá, 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 tá. E assim vamos evoluindo. A nível do barco, temos o outro tema, muito, aí era mais próximo de mim, que é, ok, vamos ter 3 dias de ondas grandes, o que é que vai ceder? Já sei, aquela janela vai meter água. Vou tentar isolá-la, se isto correr mal entrar água, vou pôr já aqui estes instrumentos para resolver, analisar, fazer um check-up ao barco, o que é que está a partir, não está, trocar pernas, trocar parafusos. Portanto, manter sempre o barco afinado, porque sabemos que vem aí mau tempo. E temos essa vantagem de saber Claro, que vem, mas nem sempre acerta. Essa é a outra variável, as previsões. claro, São claro. boas, dão uma ideia, mas às vezes vem do lado contrário. Aconteceu. Claro, eu imagino um elemento muito humano nas tomadas de decisão e na comunicação entre todos, não é? São família. No Santander e na sua vida, nas equipas que tem, eu imagino que, se não família, pelo menos a ideia de uma equipa é fundamental, e a Isabel considera-se uma pessoa de pessoas, não é? E eu acho interessante, tendo liderado. Fez uma cara assim meio. Acho não que sim. Ah, Sim, pronto, estou a ok. saber mesmo. Não queria estar a dizer uma coisa errada. Eu queria lhe perguntar quais são as materializações de ser uma pessoa de pessoas numa instituição tão grande, em que é fácil ver números e ver as coisas mais em abstrato. Isso é uma forma de estar que tem na sua vida em geral, que assumiu agora mais marcadamente desde que é CEO do Santander? Não, eu gosto de pessoas, a sério, gosto mesmo. E portanto é fácil, porque não estou porque estou a ser autêntica. E portanto, acho que tenho uma coisa boa, tenho uma ótima memória. E como tenho uma ótima memória e como a história das pessoas me interessa, não é no sentido de cosquice, mas interessa-me. Porquê que gosta daquilo ou porquê que gosta. Portanto, é fácil Empatizar, não é? empatizar, porque conheço a história delas e quando nós conhecemos as histórias das pessoas é mais fácil entender porque é que há determinadas escolhas, porque é que há determinados comportamentos. Eu acho que nós estamos aqui também todos na vida um bocadinho para tentar ser felizes e fazer felizes os outros. Claro. Dentro do género, dentro do que é possível. E, portanto, sim. Claro. E como é que responde? Porque eu também me considero uma pessoa de pessoas quando estou a trabalhar com a orquestra, mas sinto sempre que o perigo de sermos um líder que é uma pessoa de pessoas é isso, amolecer-nos. Ou seja, nós criamos tanta Sim, é um empatia. Como é que lida com isso? Não é algo que seja fácil, pela razão que acaba de enfocar, porque quando nós conhecemos as histórias delas, também percebemos que se calhar algumas das decisões que tomamos vão impactar negativamente nas pessoas, mas eu acho que com grande poder, já dizia o tio de Peter Parker, não era? Do super-homem, que com grande poder vem grande Muita responsabilidade. E portanto, a partir do momento em que as decisões que se tomam têm que ser para o bem de uma organização e para o bem de um conjunto vasto, mais amplo do que aquela pessoa individualmente, obriga-nos se calhar a lutar contra alguns instintos que temos. Não vou fazer isto porque tem este. E, portanto, tomarmos algumas decisões. Mas eu acho que mesmo assim, algumas das decisões que tomamos, temos o dever de nem sempre tomar as decisões mais racionais. Claro. Percebe? E há outra coisa ainda que lhe quero perguntar sobre ser uma pessoa de pessoas quando já leva muitos anos de casa e passou por vários escritórios, não é, dentro da mesma instituição. A Isabel, se calhar, mesmo que quisesse, não podia ter uma espécie de uma corte íntima, não é? E não comunica com mais ninguém. Existe esse estilo de liderança, portanto, escudado, digamos, em Não, poucas é muito pessoas. importante ouvir. Portanto, qualquer pessoa chega a si ou isso acontece-lhe Eu espero que diariamente. sim, eu gostava de manter isso. Porque só assim é que nós temos a capacidade de realmente entender a organização. Se nós estivermos sempre na Torre de Marfim, lá no 8º andar, e só ouvirmos a corte, acho que rapidamente nos tornamos irrelevantes. E acha que o Santander é uma instituição que houve também bottom-up? E as pessoas sentem-se confortáveis para isso? Eu tenho esperança que sim, que as pessoas se sintam confortáveis tenho essa expectativa e essa esperança. Que bom, que bom. Eu vou fazer uma última pergunta ao Francisco e uma última pergunta à Isabel para abrirmos ao público. Há outro tema que para mim é fascinante, que já aqui foi um bocadinho abordado numa das sessões em que tivemos o Dr. Ortosório, que falou sobre o episódio de burnout dele, que é o tema da exaustão, porque o Francisco conhece graus de exaustão que a maior parte de nós não conhece. Nós nunca andamos atrás de um cacilheiro imaginário, digo eu, muito menos a caminho da Madeira sozinhos.
E eu pergunto-lhe se uma pessoa se prepara automaticamente para ser capaz de tomar boas decisões em estado de exaustão, ou a partir de certo momento tem que delegar e, portanto, deixa de ser o líder das suas próprias decisões. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona? Há várias alturas nos desafios que eu tenho vindo a fazer que são de exaustão. Não necessariamente no mar. Ou seja, é muito mais. Isto é uma questão que se calhar as pessoas depois não se lembram. O meu maior desafio é sempre chegar à linha da largada, ao contrário do que se possa pensar. Porque eu tenho que inventar, tenho que ter uma ideia que eu goste, que seja viável, normalmente não são compatíveis, que seja viável, que nunca tenha sido feita, ou pelo menos naquela variante, que uma marca se identifique para eu arranjar financiamento, que as pessoas gostem de seguir. Isto é muito complicado de fazer este bolo. Portanto, eu costumo passar entre 2, já tive 3 anos neste processo até ao desafio. Pois porque é tramado. E aí é muito solitário e a exaustão aí é bastante puxada. Porque é ali uma tarefa minha, a equipa ainda é muito pequena, a equipa. Eu faço equipas ad hoc para cada desafio. E, portanto, ainda estou a desenvolver aquilo tudo, e vamos ganhando mais confiança, a coisa fica mais sólida e depois arrancamos. Portanto, aí, claramente, estou em terra, não há risco de vida, mas há alguma exaustão e tenho que gerir isso na minha cabeça e fazer desporto. Desporto é das coisas melhores para a nossa cabeça, como devem saber. Depois, passando para o mar, o que eu faço é limitar ao máximo as decisões que eu possa tomar. Pré-definir a coisa, as regras do jogo, as regras são estas, e fazer os planos A, B, C, D, E, F, aquela coisa toda. Temos isto define-se em equipa, não sou só eu, não é? Definimos todos e, portanto, já se sabe. Há ali umas red flags, umas bandeirinhas que se correm mal. Há uns que têm ordens e dizer fecha a loja, ou temos que dar aqui uma dose de cafeína brutal, está aqui preparada, não vamos... Temos sempre estes planozinhos todos para crescer, que é para não haver essas decisões sobre influência de alucinações sem cogumelos, mas como Claro. privação de sono é tramado. Mas o Francisco desenvolve uma capacidade de se automonitorizar e perceber ainda estou bem, já não estou tão bem. Portanto, Sim e não. Quando há um barco de apoio, os desafios de kitesurf em cima de uma prancha a andar rápido são bastante diferentes e aí a minha equipa é que tem a ordem e o controle sobre fechar, sobre dizer acabou. Não sou eu, são eles. E eu, pronto, vou lendo os meus bitites e vou tentando enganá-los e tal, a dizer que está tudo bem ou que está tudo ótimo, mas eles veem os sinais, claramente veem a minha velocidade, veem o meu rumo, só esses 2 fatores, e se eu estou em pé ou estou sempre a cair dentro de água, funciona logo muito bem. Perdi. Qual era o outro tema? Quando não era a minha equipa. Eu disse sim, não, ou era a minha equipa que... não, mas eu agora queria lhe perguntar outra coisa, que é, o Francisco diz que quem tem a prerrogativa de terminar a aventura não é o Francisco. Portanto, dá a ideia de que o líder, Não, o Francisco porque é eu não mais o consigo- solista, se calhar, mas quem está a liderar às tantas já não é o Francisco. Sim, tínhamos, por exemplo, um comandante da Marinha a bordo, que era ali a autoridade. Só se houvesse um motim a bordo, ele era bastante grande. E ele tinha autoridade, portanto, ele era a última palavra era dele. E depois temos eram 5 pessoas, depende do desafio, já foram 10. E outra pessoa, o Tiago, por exemplo, que me acompanhava mais de início e tal, e que tinha as conversas comigo. Nós estamos ligados por Bluetooth, tipo Fórmula 1 e as boxes, e vai trabalhando, vai-me fazendo perguntas, vai percebendo o meu estado, e ele sim é que diz ao Mário, que é o comandante, a dizer, olha, Carrega no botão. acabou-se. Exatamente. Muito bem. Para concluir e passarmos ao público, eu gostava, não é pôr à prova, mas gostava de aprender com a Isabel, pessoa de pessoas, numa situação hipotética em que o Francisco não quer nunca mais voltar ao mar e quer trabalhar no Santander. Se a Isabel o tivesse de contratar, com base naquilo que ouviu do Francisco e o que sabe dele, onde é que o punha a trabalhar aqui no Santander? Já. Ratoeira. Martinho, simpático. Não. Ele já disse que sabe calafetar janelas e inundações, Então, pega no aqui esfregão. Portanto, As luzes. Não, o Francisco tem uma coisa que eu, entre muitas, que eu aprecio. Eu acho que o Francisco era ótimo em riscos.
Uma das coisas que eu vos disse, que eu disse foi: nós vendemos confiança e o nosso negócio é a gestão de riscos. Isto, gerir riscos significa, não é risco zero, é ser capaz de entender quais os riscos que posso tomar e que, ao tomá-los, me permitem, portanto, se calhar, ainda ter outcomes melhores. Eu acho que alguém que teve a coragem de enfiar 2 miúdos pequeninos, eu segui, portanto, o Francisco não sabe, mas eu era uma das fãs e, portanto, eu seguia Muito obrigado. no Instagram todos os dias, ia ver e dizia: olha, Deus, agora estou aqui. E, portanto, enfiar com 2 miúdos pequeninos, que são os filhos dele. Pequeninos. Pelo que eu percebi, a Vera tinha pai 4 anos. 3. Portanto, e enfiá-los no mar e conseguir que eles pareciam miúdos felizes, o ambiente tranquilo, atravessar o Cabo da Boa Esperança, dobrar o Cabo da Boa Esperança, daquilo que eu vi, é tudo menos fácil. Portanto, é alguém que sabe gerir risco. E, portanto, nós, como organização, precisamos de pessoas que saibam gerir risco. E gerir risco é gerir este equilíbrio, gerir os desequilíbrios. E, portanto, eu acho que punha o Francisco em riscos. E aí ajudar-nos imenso. Portanto, Francisco, está feito. Pronto. Então o Francisco começa na segunda-feira. não é? Segunda-feira, vou falar com o Luís Já Maria. colegas. Não, por cima ele é igualzinho ao pai, portanto era fácil. Nós, quem passou por aqui lembra, é um bocadinho mais Os novo. cartões de visita são. podem ser. Finha, filho. Porque nós tínhamos o Chico, meu filho. Muito obrigado pela Almoçamos. oferta. Muito bem. Pagamos bem. Ok. Enquanto isso não acontece, então uma mão no ar e o microfone irá ter convosco. Já temos aqui. Bem, o homem que me vai falar do risco. Vem a descer, caminho, tá vem a a caminho. Ali o Zé Luís tem que fazer uma pergunta, porque lá há 3 meses não está. Já voltaste, tens de fazer uma pergunta, Zé Luís. Primeiro de tudo, boa tarde Isabel, boa tarde Martim, boa tarde Francisco. Feliz espero nos fãs, mas mais antigos se calhar. A minha pergunta, primeiro a dizer que também podias funcionar em cibersegurança perfeitamente. Ok. O João é o Ciso. Conheço o João. Conheces? São pronto. A minha pergunta é porque nós aqui também temos os nossos piratas. Tu também, de certeza, e sei de histórias, que também tiveste os teus piratas. Principalmente em algumas zonas que são mais complicadas do que outras. Queria que tu explicasses também aqui a importância da antecipação neste tipo de casos, porque sabemos que aquele estreito tem piratas, portanto, como é que podemos fazer? E a importância nisso na gestão, que obviamente que a longo prazo tens sempre que fazer alterações, mas que existiu sempre uma grande preparação e uma grande antecipação nessas fases. E qual é a importância nisso na gestão do teu risco e com a tua família, não é? Porque no final ali tens os teus ativos mais importantes a bordo. E, no entanto, estavam lá piratas ao pé. Certo ou estou errado? Em alguns pontos. Sim, para não me alongar muito também, não é? Então, houve 2 pontos com pirataria mais provável. Nunca fomos abordados por nenhum pirata. Fomos abordados por pessoas, mas não eram piratas. Piratas entenda-se pescadores desesperados por dinheiro, comida, ou o que for. Não é preciso ser... primeiro Venezuela e depois Guiné-Bissau. Porque evitámos o canal do Suez, já esse tira do mapa. Por causa da Somália é o mais perigoso de todos e faz-se reféns, etc. Então o que é que fizemos aqui? Simples, o barco de dia não há grande coisa a fazer, tirando desligar a nossa emissão de... Vamos em silêncio. Eu consigo ver navios grandes, que é o mais perigoso para nos abalroarem, mas eu não emito o meu sinal, posso pôr no modo silêncio, portanto vou low profile. E durante a noite apagava as luzes todas, as luzes obrigatórias de navegação, vai tudo off. Era a única coisa que eu podia fazer. É isso, não, radio silence, não falo com ninguém, se alguém chamar não respondes a nada e passa dessa zona com a maior brevidade possível e evita-se, basicamente, o que queremos é evitar, não é? E tomar medidas, fazer rotas diferentes, estudar, ver muito online, hoje em dia vê-se muito online e conversa-se e perceber onde é que há mais risco. Então vamos dar a volta, perdemos mais 2 dias, vamos à vela, o vento está bom, não se gasta nada, está a correr, pesca-se mais um peixe, tem-se mais histórias em família. A outra foi na Guiné-Bissau, em que o vento era muito perigoso para chegar a Cabo Verde, vindo do hemisfério sul, e a seguir a passar o Equador, e era a única forma de chegar a Cabo Verde era aproximar da África. Guiné-Bissau, alguma ligação com Portugal, vou tentar, e se for preciso para lá, houve um golpe de Estado, mais o risco de estar junto ali à Serra Leoa e tudo isso. Qual foi o truque? O truque não, a minha estratégia. Temos um canal de navios, onde a Marinha Mercante passa,
portanto podiam ser eventuais ajudas, balões de ar. Então eu colei-me a eles do lado de fora para não estar na autoestrada e vim juntinho a eles e tal, tudo em radio silence outra vez, mas eu vi-os, até conseguir afastar outra vez umas milhas suficientes, que normalmente considero-se 200, 360 km para conseguir fugir. É um bocadinho isso, mas era a coisa mais, para mim, nesta volta ao mundo toda, que há muitas pessoas que dizem, que responsabilidade e tal, a única coisa que eu me sentia menos à vontade era com entrar como aqui, não é? Ser assaltado em casa, o que é que fazemos? Ei, e num barco, porque eu não tinha arma nenhuma, não tenho esse hábito, e pronto, era a única coisa menos, portanto evitei ao máximo. A resposta é um bocadinho contornar e arranjar essas soluções. Alonguei-me bastante. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas? Temos uma mão ali atrás. A Zélia. Olá. Nós hoje falámos aqui um bocadinho da coragem. Eu queria-vos falar da coragem de se mudar quando as coisas estão muito bem. Porque eu acho que há sempre que ter coragem na mudança, mas uma coisa é quando as coisas estão mal e, portanto, é quase uma questão de sobrevivência, de dizer, ok, vou mudar e é este o caminho que eu quero. Ou quando as coisas estão ok, se calhar vão ficar melhor. Mas quando as coisas estão realmente bem, ter essa coragem para mudar parece-me um bocadinho difícil. E acho que em ambos os percursos, a Isabel com a troca de empresas, ou de chefias, ou das equipas, e o Francisco com a troca de uma vida familiar estável, com a presença dos avós, dos miúdos irem à escola, e de repente trocar tudo, parece-me que ambos têm essa coragem. Por isso queria-vos saber como é que isso se cultiva e o que é que vem daí. Ótima pergunta. Quer começar, Isabel? Eu concordo contigo, Zézi. Acho que mudar quando as coisas estão tão difíceis é só sobreviver, é só instinto de sobrevivência. Mudar quando não há razões. Eu acho que há uma componente que é inata em nós, que é a vontade de experimentar e de diversificar e pensar que se calhar ainda pode ser melhor. E para mim, aquilo que me tem feito sempre tentar mudar, eu diria que é a curiosidade. De ver, de conhecer novas formas, ter novos desafios. Acho que o dia-a-dia pode ser monótono e, portanto, o que eu procurei sempre em toda a minha vida foi encontrar coisas que me estimulassem, que eu continuasse a aprender, que eu tivesse a forçar-me a sair da minha zona de conforto. Eu acho que esta componente, se calhar, há uma componente inata e há outra que é desenvolvida. E eu valorizo muito isso e, portanto, forço-me a fazer coisas que me causam, eu diria, dor no sentido porque sair da zona de conforto é dor. Mudar dói. Mas acho que é isso. Acho que é a vontade e a curiosidade de conhecer outras coisas. Eu concordo perfeitamente e o que é que posso adicionar? Esta coragem, esta motivação, chamemos-lhe assim às vezes, o pior para mim é pensar que podia ter feito e não o fiz. E ficar a pensar como seria. Isso a mim mata-me. É o arrependimento de não ter Não é? tentado. É fazer e olhas, depois vês alguém a fazer, ou depois e pensas assim, eu não fiz, porquê que não fiz, não é? Podia ter dado para o torto e dá muitas vezes para o torto. Mas eu gosto muito de sonhar e estar sempre a inventar. O que não é essa coisa mais fácil, não é? Mas sim, o não me arrepender de não ter tentado ajuda-me muito. É o que me motiva, aliás. Muito bem. Temos tempo para uma última pergunta? Temos Estás a duas ver, mãos no ar. Estás a ver, então. Foram as duas ao mesmo tempo, portanto, fotofinish determina que Sim, pois é, temos que ouvir as duas perguntas. Ouvimos as duas, É claro. isso. Não podia deixar de fazer uma pergunta agora, não é? Obriguei-o. Eu sou bem mandado. O Francisco estávamos aqui a comentar à parte, com uma filha de 3 anos dar uma volta ao mundo. Eu tenho um filho de 2 anos e meio e parece-me bastante loucura, embora perceba que não, enfim, que o meu ambiente é a terra e não o mar. Pronto. Mas no fundo foi levar a família para o trabalho, não é? Para a viagem do trabalho e pronto, tendo a Isabel também sua família e eu como a começar uma família, se calhar pergunto quais são os maiores desafios ou qual é se calhar o truque
para garantir uma harmonia familiar no longo prazo, ao mesmo tempo que nos dedicamos ao máximo às coisas objetivas que temos de fazer no trabalho, seja no mar ou em terra. Quer começar? Francisco, primeiro. Uma das coisas que eu tirei mais desta viagem e que me deu mais gozo foi porque eu tinha a minha ideia de vou andar a volta ao mundo, vou andar ali a fazer kitesurf e surf, apanhar ondas e tal, e a minha família vem comigo. A ideia errada, egoísta talvez. O que é que eu percebi? Primeiro não fiz nem um décimo dessas coisas que eu achava que ia fazer, porque estive concentrado no barco e na família. É espetacular perceber que quando nós estamos isolados, o que sai ali, a relação com os miúdos e mesmo com a Margarida, é muito mais, sei lá, é mais autêntico, há muito mais tempo. Os miúdos não fazem birras por falta de atenção, a atenção está lá toda. E falamos do sol e da lua e dos peixes e de tudo o que há ali à volta e fazemos jogos e temos tempo, muito tempo de qualidade, mesmo no meio do stress, porque o barco não é pera doce, andar lá a gerir o barco. Portanto, o que eu tiro daqui é que sim, e também faço estes desafios extremos, mas passo essa mensagem. Eles ainda são novos, mas principalmente à Margarida mostra a história toda. Eu não vou à maluca, eu sou um tipo do risco. E estou aqui já a precaver o futuro. Aqui. mas sim, essa vivência em família e ter esse tempo e partilhar e fazer um espírito de equipa, tipo empresa, mas na família, o que eu vi que resulta muito bem. Ficamos muito mais com uma união mais forte. Oh, José Luís, eu tenho quase a idade para ser tua mãe, portanto vou-te dar aqui uma lição. Eu acho que a vida é feita de gestão dos desequilíbrios. Tu em cada momento tens que... estás 100% focado no trabalho, não vais estar 100% focado na família, em determinado momento a família tem muito mais relevância do que o trabalho e assim sucessivamente. Eu acho que aquilo que te permite, pelo menos a mim, tem-me permitido manter uma vida harmoniosa, eu ter muito, muito claro quais são as minhas prioridades. E eu não tenho qualquer dúvida sobre isso. Até porque a vida já me obrigou a ter que entender isso. E, portanto, para mim é claro o que é realmente importante. E, a partir daí, ir gerindo os desequilíbrios. Muito bem, vamos então concluir ali com a última pergunta. Neste caso a pergunta é mais para a Isabel, mas também para o Francisco, se quiser responder. Creio que eu sei que tens imensa capacidade de trabalho e já trabalhámos juntas, portanto tenho essa consciência, mas também, tal como o Martim perguntou ao Francisco quais eram os sinais, como é que ele via que já estava a ficar muito exausto, tu terás que ter esse cuidado também. E terás de ter formas de te regenerar, embora o CEO seja um trabalho 24/7, é um bocadinho, não é? Portanto, que sinais ou que alertas é que tu utilizas, pessoas de fora que te falem ou tu próprio sentes, e que atividades de regeneração, digamos assim, é que tu fazes para nunca chegares a esse ponto de exaustão, não é? Olha, Sandra, para mim um fator fundamental, e se calhar é o que me tem permitido aguentar e ter uma capacidade de trabalho de facto grande, eu durmo muito bem. E não dormir seria trágico para mim se eu tivesse muitas vezes. E tenho essa sorte, se calhar também normalmente durmo com consciência tranquila e portanto é dormir mesmo muito bem. E esse é um fator fundamental para mim. Depois, e tu sabes, conheces-me, portanto, das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E não tenho o sonho de viagem de circunnavegação, porque eu acho que ficava maluquinha no mar, mas tenho o sonho de ir a todos os países do mundo. Eu ainda estou longe, mas é algo que já estive mais longe. E, portanto, consigo fazer um bom switch off quando estou noutro sítio. E, portanto, essa é o o momento em que eu consigo regenerar-me. Olha... é verdade, trabalhas 24/7, mas vai-se vendo os mails e dá para fazer esse switch off. E, portanto, a forma como eu me regenero é por esta via. Dormir sempre, aconteça o que acontecer, e conseguir encontrar sempre espaço para ir a outros sítios, ver como é que se vive noutros sítios. Faça as palavras de Isabel as minhas.
Muito bem. Então, porque já passa da hora, agradecendo à Isabel e ao Francisco a presença e a vossa presença também, convido-vos a continuarem a vir às Beyond Profit uma vez por mês, sempre com pessoas fascinantes, como se viu. Obrigado a todos.